Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar onde nascemos e voltar a esta casa também motivo de muita alegria e muita honra, porque não só nesta obra de Emmanuel, que é o tema de hoje, Pensamento e Vida, e curiosamente vamos usar também de Joana de Ângeles, o capítulo de uma obra que tem um título da obra de Emmanuel, para falar de algo que até então eu não havia compreendido, nem o que é o pensamento, tampouco o que era o Evangelho. Eu pensava que era o livro ou a Bíblia, e Emmanuel narra que não é, embora os ensinos do Cristo estejam aí retratados, mas que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E segundo Joana de Ângeles, ele é força, vitalidade e vida. E o pensamento é o que coloca esse Evangelho em ação. Então, rogamos a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, que possam nos inspirar, que a nossa consciência possa nos intuir e que a mensagem de hoje nos faça refletir em torno do pensamento, em torno da própria vida. Porque eu creio, não apenas superficialmente, que o nosso real objetivo de estar aqui é para entendermos, de fato, o porquê do nosso existir e a real função de nossa existência. Porque quando lemos no primeiro capítulo dessa obra com Emmanuel, ele fala que a mente é o espelho da vida. Que exatamente essa mente é o espelho da vida em toda parte. E curiosamente no capítulo 2 ele aumenta o tom um pouquinho e fala que ela é o espelho vivo da consciência. E no capítulo 8 que ela é o espelho de nossa alma. E quando Joana de Ângeles fala que a mente é uma emanação da consciência, e para Carl Gustav Jung, a consciência não é o conhecimento, é o discernimento do conhecimento. Porque para Joana de Ângeles, o espírito tem quase a idade do universo, ele é a soma de todo conhecimento. Mas o que chamamos de superconsciência, e mais uma vez com Emmanuel descobriu que o que nós chamamos de superconsciência, o reino de Deus em nós, foi a mente que construiu, de acordo com o nosso pensar, sentir, falar e agir. No capítulo 8, além dele falar que a vontade é a gerente esclarecida da mente, e mostra 4 departamentos nela existentes regidos pela vontade, que é a maior potência do ser. E nós temos os desejos, a inteligência, a imaginação e a memória como departamentos. Só que na obra Pão Nosso, na lição ou no capítulo 158, que é o governo interno, ele fala que esses departamentos são ministérios. E temos até em nosso interior um parlamento que redige leis, que nem sempre são obedecidas por nosso corpo, por exemplo. Porque muitos acreditam que o corpo é um instrumento do espírito, como se ele não tivesse vontade própria. Se assim fosse, quando
espíritos como Gabriel Delany, ele dissocia a alma do corpo, tira ela, afasta ela do corpo. Ele percebe que cada um é um ser com características próprias e com autonomia, a ponto de ele afirmar nesta obra: qualquer um que fizer isso pode ouvir o que antes era considerado louco, uma pessoa. Eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E por experiência própria, e aprendemos também com Joana de Ângeles, que a mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência. Porque se eu for pensar em algo nobre e o meu corpo estiver acostumado em nutrir-se de algo menos nobre, no que lemos, no que ouvimos, no que vemos, não só no que comemos, ela narra que ele pode começar com taquicardia, com comichões, ou fazendo coisas quase absurdas para nos tirar do foco. Às vezes uma simples oração. E até entendermos também nessa obra, porque quando a gente vai ficando um pouco mais amadurecido, quando a gente adquire uma certa compreensão que nada morre e que a vida não tem fim, a gente perde a pressa e começa a observar mais os detalhes de tudo quanto existe. E quando a gente depara com uma lição chamada Caritas, o Espírito que ajudou a afirmar 3 vezes na própria lição: eu sou a caridade. Mas a caridade é um ser? Você sabia disso? Eu não sabia até então. E nós costumamos ir perseguindo o pensamento, buscando em várias obras. E em Joana de Ângeles encontramos, aqui mesmo, desculpe, nesta obra encontramos que a caridade é filha da paciência. Deve ser um ser muito especial a paciência, porque ela é mãe também da plenitude e avó da gratidão, bisavó da alegria e trisavó da esperança. E a esperança é a doce presença do amor. Então, para o segundo livro, eu procurei compreender isso, porque o terceiro eu quero falar somente sobre as virtudes como seres. Porque se estudarmos Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco, na obra Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo O Anjo da Misericórdia, nós vamos observar 3 entidades inicialmente de alta hierarquia, segundo Amélia, se apresentando para Jesus. E a primeira afirmando: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E quando no Evangelho segundo o Espiritismo compreendemos no capítulo 27, no item 23, após ter estudado 19 e entender que a fé é mãe de todas as virtudes, é a matriarca, e a oração é a sua primeira filha. E é desta mocinha que eu quero falar hoje, porque eu procurei num tripé, no próximo livro, o que é a oração, para que serve, como usar. E mais uma vez foi Emmanuel que decifrou esse enigma, que para mim era motivo de glória, porque ele fala numa obra que a oração é força e a ação é serviço. Porque quando chegamos na obra Taça de Luz, no capítulo 17, orar, ele fala que a oração nasce das potências da alma. E quem estudou Leon Denis sabe que todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. São as
potências máximas. Querer é fazer convergir todas as potências do ser, toda a energia, para o alvo que ele quer atingir, para a meta que ele quer conquistar. Mas não basta. Eu preciso compreender as forças e as leis. Eu preciso saber as leis que regem esses mecanismos e as forças que eu vou conquistar, que eu vou governar. E acima de tudo, o amor. Porque para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. Tudo que existe nasceu do amor, porque ele gera a vida, segundo a autora, ele nutre a vida e ao mesmo tempo organiza e mantém. E o amor não é outra coisa senão o Evangelho em ação. Então a oração nasce das potências da alma, segundo Emmanuel, na feição de simples desejos. A gente lembra de Leon Denis, depois lembra de André Luiz. Os desejos são entidades tomando a forma correspondente. Eu estou criando um ser. E esses desejos, para Emmanuel, são alavancas que movem os sentimentos e os conduz do coração para o cérebro ou da área dos sentimentos, das emoções, para a mente. Quando atinge a mente, ou para ele o cérebro espiritual é a própria mente, a oração se transforma em pensamentos. A força de atração. Eu não sabia disso, você sabia? Isso nos dá um sentimento, uma sensação de liberdade, porque agora eu sei que eu posso criar os meus pensamentos. Sei qual o mecanismo e sei que na mente onde a minha oração vai transformar-se neles, eu tenho a inteligência para que eu possa moldá-los. Porque o desejo os levou até lá. Embora lá tenha um departamento chamado desejo, e foi de lá que veio a ordem. Mas eu tenho poder imaginativo. Porque se eu não tiver inteligência de alguma coisa, como que eu posso imaginar tal coisa? Você conhece células tronco? Eu não conhecia até ficar na cadeira de roda. Aí eu fui estudar sobre elas, mergulhar no seu universo, que é a medula óssea, conduzi-las ao setor que eu queria reconstruir, que era a minha coluna, e observar o seu trabalho e reconstruir uma coluna com 1 mês e meio. Você sabe que isso para a ciência não existe, mas está registrado em exames e acompanhado por médicos amigos bastante conscientes. E eu estava fazendo isso com o quê? Com a oração, que criou o pensamento, a força de atração. E aí você enxerga em obras como Libertação, de André Luiz, que a mente estuda. Ele fala que ela é uma entidade também. Ela determina, ela materializa os desejos, que eles são peculiares, na matéria que está em torno. Ele começa a descrever que essa matéria é sempre formada por seres incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E aí isso chamamos matéria mental. E ao contato desse pensar, porque a força de atração vai atrair esses elementos e vai tomando forma. E são sentimentos que dão qualificação a essas formas. De modo que o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, qualificação. A palavra são símbolos ou roupagens que transportam os pensamentos carregados ou carregados dessas emoções e sentimentos. E a atitude da direção.
Em síntese, o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a palavra dá movimento, a atitude dá direção. E quando nós vamos entendendo que essa matéria mental transforma-se em energia mental e depois em bioenergia, agora nós estamos falando do elemento que gera a vida, que nutre a vida, que vai dar também movimento, direção. Porque a bioenergia é o que nós chamamos da matéria-prima que nós vamos construir o mais ínfimo elemento estudado pela física quântica, por exemplo, o quantum de energia. Ou, para a física acadêmica, física clássica, a partícula de Deus, o bóson de Higgs. As supercordas, os infra-reinos, o mundo subatômico, os sub-reinos, os reinos atômicos ou infra-reinos, neutro, próton e elétron, depois os átomos, e a partir daí a coordenação deles na confecção de moléculas, a especialização dessas para a transformação em células, células em tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, sistemas nesse corpo, depois os corpos subsequentes. Mas antes eu imaginava que Deus criou tudo isso. Mas Leon Denis fala que nós nos fizemos através dos milênios. André Luiz também. Pietro Baggio também, Emmanuel também. Emmanuel fala que a partícula, ou a energia única, que nós chamamos de espírito, princípio inteligente do universo. O espírito com E minúsculo, como se fosse a semente. Mas o espírito com E maiúsculo é o equivalente à árvore. Por isso que a matéria-prima do cosmos chama-se espírito. E o ser, o indivíduo, a pessoa ou a individualidade é espírito com E maiúsculo. Mas se vocês tentarem calcular numa célula sanguínea a hemácia que não tem núcleo, a mais simples do corpo, que tem em média 280 milhões de moléculas, cada molécula com 10 mil átomos, quantos espíritos tem dentro de um átomo? Que nós vamos imaginá-los nos elétrons, nos prótons, nos nêutrons, nos quarks, até remontar a partícula de Deus. E essa chamada partícula de Deus ainda está longe da realidade. Porque se eu vier de lá para cá, partícula de Deus, bioenergia, energia mental, matéria mental, a matéria mental surgiu do fluido universal. Esse do éter cósmico, Leon Denis. O éter cósmico surge do amor, que é a reunificação dos espíritos em unidades cada vez mais amplas. Carlos Torres Pastorino. Você sabia que quando pensa, está pensando em espíritos? Construindo realidades, construindo mundos? Porque uma célula para Emmanuel é um universo em miniatura. Mas para Joana de Antes, um átomo é um universo em miniatura. E tudo que existe no universo existe dentro do átomo. Então, quando compreendemos que filhos de Deus, deusinhos são, o que nós estamos esperando para fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos? Se o energismo do corpo para Kardec se renova totalmente em 2 meses, e para Camille Flammarion, estudando essa pauta de Kardec, chega à conclusão que na verdade se renova em alguns dias. E basta a mentalização, eu colocar esse pensamento, essa matéria mental e esse amor em ação, para criar um órgão novo. Mas se eu não souber as funções do órgão, eu consigo criá-lo. Se eu não sei para que serve uma célula do meu fígado, um departamento
que tem mais de 500 departamentos? Será que eu consigo criar aquilo que eu desconheço? Por isso a nossa limitação. Mas quando sabemos um pouquinho, a gente cria até possibilidade para gerar filhos, né? Nós temos 56 crianças e mães que tinham dificuldades ou impossibilitadas da gestação. Não como a esposa do Dr. Jorge André, espírita com quase 70 anos de espiritismo, cientista, médico, que a esposa dele não tinha as duas trompas. Então, após encerrar o que tinham comprometido, os filhos, houve uma problemática e ela precisou extirpar as duas trompas. Mas ela era médium de manifestação, porque a incorporação é meio estranha, porque o Espírito não entra dentro de nós, ele manifesta-se através de nós. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se é um conteúdo meu, agora sim eu estou incorporando. Estou trazendo da minha essência para o meu corpo. E vinha um general nazista nas reuniões, semanalmente, e ocupava quase o tempo da reunião. Ele era cientista conversando com outro cientista, mas ainda querendo perseguir, querendo dizimar pessoas. E até que ele teve uma ideia: por que você não reencarna, ao invés de ficar com essa perseguição que não vai te levar a nada, vai levar à sua destruição? Diz que ele parou e pensou um pouco: eu aceito, desde que você me receba como filho. Ele imaginou: minha esposa não tem trompas. Para ficar livre desse camarada, e eu não dei mais nas reuniões. Um mês depois, a esposa começou a ter uns negócios diferentes, ela foi ao médico. E após ser examinada, o médico lhe parabenizou e ela questionou: e eu fico doente e você me dá os parabéns? Até onde me consta, a minha experiência me conduz, gravidez não é doença. Aí o Dr. Jorge André, cientista, saltou da cadeira. Falou: como pode? Ela não tem trompas. Falou que no ultrassom mostra duas belíssimas. Se era a condição que ele tinha, construiu as trompas, encarou, era um cientista. Ele sabia como fazer. Então, seres como este, e como aquele menino que morre de doença incurável, uma criança da Índia, com 6 aninhos, só que lá pelas tantas, no velório, ela começa a aquecer as mãos, os pés. Mais tarde, senta na cama: onde está minha família? A família consanguínea se apresentou: eu não conheço vocês. Minha família, meu pai chama X, minha mãe, sou de tal lugar e estou com fome. Fizeram a comida, foi assim a comida de gente. Aí já percebeu da casta que ele era, não aceitava o alimento dos simples mortais. Mas o que me encanta não é isso: um corpo que morreu de doença incurável, alguém assumir e curar o corpo em algumas horas. Aí você lembra de Gabriel Delano, você lembra de Kardec. E Kardec não estudou apenas o Espiritismo. Ele estudou física, química, biologia, astronomia, astrologia. Mais de 20 ciências correlatas também estudaram magnetismo por mais de 30 anos. Eu entendia os mecanismos da própria vida. Só que cientistas como Gabriel Delane, como Camilo Flammarion, Hermes Sargent, eles deram sequência nesses ensinos. Então, quando percebemos que nós temos mecanismos para aprimorar a vida psicobiofísica, moral e espiritual, e às vezes ficamos na dependência, porque Emmanuel fala com todas as letras: o que acontece numa reunião mediúnica é a necessidade dos elementos que estão participando dela. E às vezes quase todas as manifestações são dos elementos.
não são espíritos. Não que eles não existam. Eles existem e podem comunicar-se em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que tenha alguém que sabe os mecanismos. Porque eu não preciso, tecnicamente, na atualidade, de assustar uma pessoa com as chamadas incorporações na fila do banco. Preciso? Se eu tiver a educação evangélica, se eu tiver o conhecimento, o Espírito pode chegar, eu estou aqui, posso. Só que sou eu que saio do corpo, vou filtrar o que ele está falando e vou dizer à pessoa com palavras que às vezes ela nem perceba a mensagem que eu estou dando. Porque nós vimos isso em várias situações com médiuns, que ele recebe com a mesma serenidade, nossa virtude, os chamados obsessores ou os mentores. Ou você não perceber quase coisa alguma quando alguém está usando a intuição. E para Emmanuel André Luiz, a intuição pura é a mediunidade mais segura. Porque nós vamos diretamente na fonte, como fez Kardec. A obra A Gênese, por exemplo, Kardec buscou direto na fonte. Ele não ficou mais dependente dos médicos. Ele acessou mais de 90% da informação da obra do seu próprio universo ou diretamente onde a informação existia. E quando nós entendemos isso e compreendemos o próprio Kardec, que em 1859, nos artigos de março e maio, ele anunciou: a era do fenômeno já passou. O da filosofia para o estudo e compreensão das leis e das forças chegou. E o da moral para vivenciá-los está chegando. E em 1862, tem uma obra chamada Viagens Espíritas, de 1862, ele já narra que caridade é a sublimação da personalidade. E ele encontrou grupos, e o que interessava a esses grupos, nessas viagens que eles fizeram, era a vivência da caridade. Tendo os seus amigos como irmãos de jornada, como se fossem familiares na casa espírita. E aqueles médios já não tinham mais a mediunidade ostensiva nem a comunicação direta com os espíritos. Não que esses grupos não existissem, os espíritos, só não eram dependentes deles para orientá-los. Eles se orientavam nas diretrizes que a doutrina já possuía, porque eles juntaram até então. Mas ele encontrou grupos que não só ainda necessitavam dos fenômenos, encontrou uma médium psicografando com uma mão uma mensagem, com uma mão esquerda a segunda mensagem e pela psicofonia uma terceira mensagem, que foi para ele, segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra A Médium Iluminada, Ivone a Médium Iluminada, o contrário, porque o primeiro grupo foi motivo de grande satisfação, e o contrário ocorreu quando ele encontrou o segundo grupo. Agora imagina quando ele encontrou o terceiro. Pessoas melindradas, brigando entre si e querendo que ele fosse o juiz. Eu lembrei de Jesus, naquele momento que os discípulos perguntam: quem de nós é o melhor? E ele disse: eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e ter a caridade como norma de conduta. E depois ele coloca na revista espírita: a caridade é a alma do espiritismo e fora dela não há salvação. E o espírito Caritas, olha, eu sou semelhante a uma árvore, pode colher um dos meus frutos e semear e tornar-se a caridade também. E quando Kardec interroga na questão 886 do Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus,
benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E foi isso que me salvou, porque quando eu li no capítulo 8 com Emmanuel, quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete imediato, e que mais tarde eu estaria sendo convidado pela lei a passar pelas mesmas situações que agora condeno, eu fiquei assustadinho, porque até então eu só falava da vida dele, ou fazia magia negra. Você sabia que a pior magia negra é a maledicência? Eu já tinha lido aqui, e se eu usar da mentira, da maldade, da maledicência, da difamação para destruir alguém, isso não tem desculpa. Poderíamos traduzir isso: não tem perdão. Eu só terei paz na minha consciência o dia que eu resgatar a criatura que eu ajudei, como eu falo aqui, a levar para o abismo talvez. Pensamento e vida. O que nós podemos criar a partir de agora? Ou recriar? Eu era dependente de um óculos com quase 5 graus. E não tenho dificuldade nenhuma, mesmo com pouca luz, de ler mesmo que as letras fossem menores. Mas só isso? Só o corpo? E se o corpo morrer? Eu não tenho que me preocupar um pouco mais com o que sobra também? E Chico Xavier, para ser exato, Emmanuel, fala: nós deveríamos cuidar do corpo como se ele nunca fosse morrer, e cuidar da alma como se ela fosse morrer daqui a pouco, para que nós não sejamos acusados de ter destruído o próprio corpo, como foi o meu caso. Pensamento gera vida, ou para Emmanuel, gera morte. E eu é que escolho o que eu quero pensar. Se eu usar da benevolência, eu vou desejar, mediante o que ela propõe, o bem de todos é o eterno princípio, e André Luiz. E benevolência é quando eu trabalho para promover o meu semelhante. A semelhança do que está aqui me assustou também, fazendo de tal forma que o meu amor seria mais imenso a Deus em relação às criaturas. Mas eu teria que amar mais as criaturas do que a mim mesmo. Você consegue fazer isso? Esquecer de você e amar mais as criaturas do que você mesmo? A tarefa parece complexa, mas não é. Porque na realidade, para Emmanuel, tudo que eu olho, eu estou vendo a mim mesmo. A mente é o espelho da vida. E nós invertemos até, pedindo a orientação dele, a vida é o espelho da alma. Porque tudo que eu olho fora e julgo é aquilo que eu não trabalhei em mim. Tudo que eu olho fora e me compadeço, por mais absurda que seja a atitude do elemento, e tento exemplificar algo para tirá-lo da situação, sem diminuí-lo, sem obrigá-lo, mas o meu exemplo silencioso, convidando ou dando a ele a oportunidade de redenção. E quando estudamos sobre a indulgência, que é uma das filhas, ou um dos elementos que compõem a caridade, porque benevolência, indulgência e perdão. A indulgência atrai, acalma e reergue. É a função deste ser no exercício da caridade. Então, se eu vejo algo fora do prumo, eu vou criar uma ambiência para atrair esse ser, acalmá-lo sem prejudicar
e reerguê-lo. E o processo de reerguimento é o do perdão, porque ele vai tomar ciência do seu existir e adquirir consciência da sua existência. Por isso ele se arrepende, toma consciência e se dispõe à reparação. Só que o perdão não te dá mecanismo para reparar. Quem faz isso é a misericórdia. A misericórdia é que faz a concessão do novo tempo, novos propósitos. E aí nós vamos vendo a associação da caridade com a misericórdia. E aí nós lembramos das 4 entidades com Amélia Rodrigues. Misericórdia, segundo a autora, foi a entidade que Jesus convocou para conduzir a fé, a esperança e a caridade de volta para o coração dos homens. Porque elas tinham saído expulsas. Nós fomos expulsos do coração dos homens, nós falhamos com você. E a concessão, alguém que foi ceder uma nova oportunidade a esses seres para recebê-las outra vez. A fé, a esperança, a caridade. E se nós sabemos que não há limites ou limitação para o bem, porque ninguém me obriga a pensar ou a deixar de pensar. Alguém já fez isso com algum de vocês? Porque para Joana de Ângeles, por mais hábil que sejam os chamados obsessores, se ele encontrar uma ambiência onde a lucidez, a consciência do indivíduo está desperta, a harmonia, que é o respeito às leis, o respeito à vida, e o cultivo de valores morais, jamais eles conseguirão entrar. E para Kardec, a Gênese, a Revista Espírita, Obras Póstumas, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E os próprios obsessores foram se queixar com eles, com Kardec. Acusam-nos de certas contrariedades, discursos amorosos, certas aberrações até, das quais somos inocentes. E ele fala, talvez a nossa tarefa seja resgatar o obsessor. Porque aprendemos também, e a gente fica bonitinho falar, tudo é frequência. Outra hora vocês ouvem, tudo é vibração. Só que para esses mestres, frequência é o pensamento. Vibração é o que eu vou transportar nele, que eu vou usar para qualificar. E eu costumo dizer, a frequência é uma estrada, e a vibração é o que eu vou transportar nessa estrada. Por isso a recomendação de André Luiz, pensar no que pensar. Porque uma vez que eu começo a pensar, eu começo a criar. Ninguém me obriga a pensar. Mas se eu criar ideias de bem ou de mal, segundo Veneranda no livro Nosso Lar, eu sou obrigado, pela lei, a manter e nutrir a minha criação. Vocês já observaram como ficam felizes aqueles que usam da maledicência para levar as pessoas para os abismos, se elas aceitarem a provocação? Conseguimos desequilibrar o outro. Conseguimos levar o outro para a depressão. Porque eles criaram essas ideias. Ideias são aglomeradas de pensamentos. E eles qualificados pelos sentimentos. E elas começam a atacar quem as criou. E se encontrar sintonia a quem elas são endereçadas, faz um desastre também. Porque se alguém tem a capacidade de olhar para uma pimenteira e secar o pé, será que não seca uma pessoa também? Porque eu já vi pessoas adoecerem depois de uma palavra mal proferida e ela aceitou a provocação.
E depois que eu aprendi a consultar a minha consciência, se a minha mente é o espelho vivo da minha consciência, por mais que alguém fale o que quiser de nós, o mínimo que eu faço nesse autoexame, primeiro, eu sou o que ela está dizendo? Se não sou, por que eu vou aceitar a provocação? Porque quem ofende, quem fere, quem fala ou pensa mal, no mínimo está doente. Se não está doente do corpo ainda, já está doente da alma. E Jesus veio para os sãos ou para os enfermos? Porque os sãos não necessitam de mérito. E o mérito maior é quando nós aprendemos a não aceitar a ofensa. Já que perdoar é complexo para não, né? Você consegue perdoar com facilidade? Se você aceitar a ofensa, você incorporou o conteúdo que foi te endereçado em você. E ele vai crescendo conforme ele permanece. Agora, se eu ofertar a outra face, alguém me calunia, eu oro por eles. Não foi a recomendação de Jesus? Orem pelos que vos perseguem e caluniam. Com a oração eu vou criar o quê? Um pensamento novo, uma força de atração. O Kardec nos informa em Obras Póstumas, e essa informação está na Revista Espírita, que um pensamento bem arquitetado nos coloca de imediato em conexão com todas as nossas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Dá para calcular a força de um pensamento bem pensado? Em conexão com todos os seres que pensam como pensamos, segundo André Luiz. Então, se quisermos sair da situação, porque o segundo momento que eu analiso, se eu sou o que a pessoa está dizendo, eu agradeço a pessoa por me lembrar que eu ainda não trabalhei aquele setor. E eu não vou valorizar a agressão, porque eu reconheço a minha deficiência e vou trabalhar. Mas devolvo em forma de gratidão por ela me lembrar. E tem hora que pessoas vêm afirmar como você é paciente, mas como você sabe disfarçar dizendo que eu não tenho paciência quase alguma, vou exercitar. Porque a gente não compra. Porque se fosse fácil, ou se fosse vendido, era só você comprar. Mas você exercita nas filas que parece que nunca terminam, na sua vez que parece que nunca chega. E não é difícil. Por isso, a consciência não é o conhecimento acumulado, mas é o discernimento do conhecimento. Se hoje eu sei, se eu não quero pensar, alguém vai usar a minha mente. E ela, pelo automatismo que está lá, desejo, inteligência, imaginação e memória, as memórias vão fazer ela repetir e criar pensamentos semelhantes ao de outrora, ou eu vou entrar numa frequência qualquer pela inteligência, poder imaginativo ou pelos desejos. Eu só sei que a mente não para, e eu fiquei assustado quando eu vi isso em Evolução dos Mundos. Ou você usa, ou alguém vai usar. E diante dessa realidade, sendo que em média 95 mil pensamentos são elaborados por ela a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles, se eu deixar como uma casa abandonada, o que vai transformar-se 24 horas depois? Porque a gente percebe quando alguém toma um refrigerante e, dependendo, o corpo vai pedir um tanto mais até criar ser, que nós chamamos vício, que vai se nutrir desse elemento. Como nós criamos o nosso, ele exigia apenas 36 litros por semana. Daquele derrete ossos, não aceitava outro, né? Aquilo que se você pôr ossinhos de coelho à noite, amanhece só o pulso no outro dia.
E eu percebi que eu estava nutrindo um ser. Agora, como que eu posso resolver a questão? Eu não posso matá-lo. Eu não posso expulsá-lo, porque fui eu que criei. Mas eu posso mudar o alimento, não posso? Aí veio a intuição, eu coloquei suco de uva natural. Já ouviram falar de suco de uva Bordeaux? Somente esta uva produz o suco, que é o integral, o orgânico. Ele rejuvenesce as células em 20%. Será que é por isso que eu estou ficando mais novo? Porque é o único que eu tomo. Eu coloquei na boca, tem mais de 35 milhões de pequenos seres na estrutura da boca, que assimila a essência daquilo que se coloca na boca. Quem não sabe que a saciedade está na boca, e é na boca que o corpo assimila a maior parte dos nutrientes, vai jogar para a esquerda, para a direita, chutar para o gol e encher o estômago, pensar que o estômago é que vai dar conta do recado, e não é. Eu falei, isso nutre, nós conseguimos gerenciar, e coloquei o outro. Isso aqui está nos destruindo, porque os meus ossos, a estrutura óssea já estava dissolvendo, as cartilagens soltando pedaços. E bastou com o amor que foi colocado, porque Joana fala, é um diálogo terno e amoroso. Você vai acolher a imperfeição moral e convidá-la a mudar o curso de vício para a virtude. No caso de um elemento corrosivo que destruía para e preservava a vida. Foi a única vez. E a partir daí, às vezes fica complicado, porque às vezes você tem que perder o amigo para não tomar refrigerante. Mas é o preço. Se o amigo entender que a amizade está aliada a isso. E é isso que eu entendi do pensamento, gestado pela oração, da oração que é filha da fé, e todo esse mecanismo gerando a vida. Ou mal utilizado, gerando a destruição. Porque em Vinha de Luz, no capítulo Palavrório, tem hora que eles colocam palavrório, tem hora que colocam falatório, dependendo da tradução. Mas agora descobriram que quem estava modificando parece voltar aos originais, né? Para a nossa felicidade. Com a palavra bem dita, gera consolação e vida. A palavra maldita gera destruição e morte. E uma vez disparada a palavra, ninguém mais muda a direção. Nós vamos correr atrás do prejuízo, da reconstrução. E agora imagine vocês, para Miramês o pensamento fere mais do que uma bala. O pensamento vai unir-se a outros para formar as ideias, que são seres vivos também. E depois criar a roupagem, que são as palavras, para que eles possam ser transportados. Imagine a força de uma palavra. E se a gente aceita a palavra mal colocada de alguém, quando estamos, às vezes, frágeis, e por qualquer coisa melindramos, como fica o nosso universo. Por isso que o conhecimento nos ilumina com o saber, e segundo Joana de Ângeles, nos liberta da ignorância. E a vivência, fruto do conhecimento, gera o discernimento e nos liberta do sofrimento. É o que tínhamos para refletirmos hoje, porque se eu fosse falar tudo que eu gostaria de dizer a respeito do tema, aí vocês tinham que me desligar. Quer dizer, porque eu não me canso de falar, porque quando você descobre os segredos da própria vida, e como a avó da Jussara estava com câncerzinho, né, Jussara?
estava com outras queridinhas, ela descobriu a pomada logopedo. Mas nós sabemos que a pomada logopedo só obedece o pensamento de quem usa e os propósitos de quem quer sarar. Mas teve a Jussara com amor que ia passar com o dedinho dela e a gente em conexão, um trabalho a 6 mãos, mas com aceitação, e sarou o câncer. Pode ir lá visitar nossa mãezinha do pé ali atrás. Pé para cima, para os íntimos, né? Mas o Gaspar Cândido, pai da Jussara, filho. Como ela chama o nome dela? Pedrita. Nossa amada Pedrita. Gratidão a vocês, porque de acordo com o Evangelho, a caridade mais nobre é aquela de calar-se para que o mais tolo possa falar. Com gratidão pela caridade, por dividir o vosso conhecimento, porque nesta ambiência para Kardec somos um. Numa plateia nos tornamos como se fosse um espírito único. E a soma dos espíritos forma o todo. Deus nos abençoe sempre, que a vida floresça em todos os sentidos para os presentes, para os internautas, para todos que buscam esse saber para ser. Ser o quê? A minha intenção é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Para chegar a esse propósito, eu fiz um autoexame onde eu usei a honestidade, a humildade, a sinceridade e depois, na aplicação, a fidelidade. Gratidão pela vida, em tudo dai graças, alegria de vivê-la e esperança de melhores. Sentindo, conforme Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 82, que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, além de progredir sempre, ela encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. Então, me sinto um privilegiado por ser útil. Foi o que faço pelo prazer de ser útil. E desejo criar como matéria-prima 2 coisas. Alguém que possa aliviar a sua dor se você se aproximar. O que a gente chama de bioenergia. E algo para tirá-lo da situação que seria o exemplo. Para que você possa ter uma nova trajetória. E é o mínimo que nós podemos fazer. Porque assimilar conhecimento e não colocá-los a serviço cai no esquecimento. Abraços, luz e paz e muito amor a todos. Podemos abrir para as perguntas, Carlos? Achando, as pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, lúcido, ligados ao emocional. Depois eu estou estudando que o diabetes também é forma de doce na vida. O organismo vai filtrando e vai buscando. As compulsões são pessoas que fumam, bebem, comem demais, ingerem drogas, vem vazio inteiro. Você falou a respeito de estudar o órgão, saber qual é a função dele, principalmente porque aquele órgão está ligado à doença desenvolvida. Então, no caso, eu vou fazer uma pergunta para mim, mas essa generalidade. Eu desenvolvi sintomas de pré-diabetes e já não possuo mais antibiótico, depois estou tomando iodo radioativo. Faço uso contínuo e eterno nessa vida do purão, porque senão desregula tudo que já deve ser curado.
mercado que tende a dar uma sobrevida para que não entre com diabetes mesmo. Porque nós bem sabemos que vai desligando partes e depois gera amputações. E isso é uma coisa que nos assusta, e a mim particularmente. Qual seria o desenvolvimento mental, uma prática diária, que eu já sou adepto da meditação, nesse caminho, para que eu possa ou reverter isso, ou minimizar ao máximo o efeito, e quem sabe até recuperar a minha visão. Mas esse é um segundo passo. Obrigado. Aproveitando até para homenagear Kardec, porque na terça-feira última, 166 anos de O Livro dos Espíritos. A maioria conhece apenas a terceira edição, outros conhecem apenas, ou melhor, uns conhecem só a terceira, outros não sabem que existiu a primeira, a segunda, pensam que esta é a segunda edição, e eu tenho os três em espécie. Um com 276 perguntas, que é o de 18 de abril de 1857, o de 1860 é o com 501, e essa aqui que veio quase muito próximo da sua partida. Se ele narra que o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, está em A Gênesis, no item 27 do capítulo 2. O princípio dirigido é o corpo. O corpo é a criação do espírito. Ele seria o Deus e sabe o menor movimento de uma partícula, de uma célula, de um tecido do corpo. Você, como alma, às vezes você não conhece nem o corpo nem o espírito, porque isso é uma fração. E quando você, no Livro dos Espíritos, percebe que Kardec mesmo, as notinhas de rodapé que ele colocava, mais orientadas para o Espírito de verdade, Jesus. Por que eu cheguei à conclusão que é Jesus? Ou Kardec nos enganou, porque no Livro dos Médiuns, a mesma mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está assinada por Jesus de Nazaré, e aqui pelo Espírito de verdade. Então, nesse sentido, se nós somos essa diminuta fração, e se acessarmos esse Espírito, que segundo Joana de Angelis, que participou da codificação, e hoje vem nos dizer em obras como Despertar do Espírito, que o Espírito é assim, ou melhor, ser consciente, que o Espírito é a soma de todas as vivências. Ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer e como realizar. E se você observar que no início o homem, que é um pequeno mundo, ele tinha apenas instintos. E que Kardec coloca no capítulo 3 da obra Gênesis que os instintos não pertencem nem à alma nem ao corpo, mas são agentes da natureza que nos ajudam a governar o corpo. E hoje chamamos de elementais. Mas mais avançado e transformado o homem, ele possui sensações. Mais instruído, Joana de Angelis que recupera essa parte. E emoções. Mais purificado o homem possui sentimentos. E no ponto mais delicado de sentimentos, o amor que reúne e condensa todas as experiências, todas as sublimes revelações. E agora você considera o corpo como José Hermano Pires, após citar agora o dizer de Kardec. Questão 605A do Livro dos Espíritos. O Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto e morais. Se ele influenciar a matéria desse corpo, ele vai rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. E José Hermano Pires
Quando nós encarnamos, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser. É o ser do corpo que passa a ser o médium. Mas, como eu disse, ele é um ser com vontade própria. Ou eu trato ele com harmonia, com delicadeza e contribuo para a sua evolução, ou ele me expulsa do próprio corpo. Agora é Lancelin Miramês ditando a informação e João Nunes Maia psicografando em Iniciação Viagem Astral. Então, se o corpo tem a força de nos botar para fora, o que acontece quando você começa a exigir demais de você, e isso reflete onde? No corpo. Uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina, é Emmanuel. Então, quando você que exige além do limite de você mesmo, você está judiando o próprio corpo. Isso é uma descarga, uma violência contra ele. Se você for mais dócil, por que não indulgente para consigo? Só porque na época Kardec colocou sede severos para convosco e indulgente para com o outro. Mas no amor não é a você como eu me amo. Se eu sou severo para mim, eu vou ser severo com você. Kardec disse tudo. Muitas coisas ele refez. Se ele estivesse aqui, será que estava na terceira edição? Porque essa é a terceira edição, o Evangelho segundo o Espiritismo. Imitação do Evangelho, a segunda e a primeira, que foi queimada naqueles conteúdos que assim que ele morreu, o pessoal ficou apressadinho para fazer faxina e queimou para código de ética e moral. E se em obras como a Gênese, se você pular no capítulo 11, item 10, a natureza nos forneceria corpos novos de acordo com as tarefas. Mas no parágrafo seguinte, que é o item 11, para ser mais exato, é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. Então, se ele atualizou entre um parágrafo e outro, se eu tivesse aqui, talvez ele falasse sede indulgente, porque é atrair esse ser que está enfermo dentro de nós. Nós chamamos de vício. Acalmá-lo e revê-lo também. Ou convidá-lo a transformar-se em virtude. Então, se você parar um pouquinho e agir com mais docilidade, reconhecendo até onde você foi. Então, nós não conseguimos chegar onde gostaríamos, mas nós fizemos alguma coisa. Pelo menos nós saímos da cadeira e fomos até a porta. Tem uns que nem da cadeira levantou. Então, sempre valorizar, por mais que não deu certo, e aí aprendi como não fazer. E já é um aprendizado fantástico. E com a mesma docilidade, Joana de Ângeles, levanta-te e começa de novo. No exército, quando servimos, tinha várias marchas que a gente fazia a pé, cuja última era de 45 quilômetros. Só que chega um momento que você chama a sua mãe, chama a família inteira. Na época, não sei se eu acreditava nos espíritos, acho que ainda não. Você não aguenta mais, não tem mais energia. Aí chega lá o sargento Salles, o comandante do rancho, responsável pela cozinha, com aqueles galões enormes de vitamina, de abacate, de várias frutas. Acho que nem foi tanto a vitamina, foi a presença dele com aquele gesto de carinho que reergueu o moral da tropa, sabe? Baixava o moral, todo mundo desanimando. Então, se você, no momento do equívoco, você não vai negar ser conivente com o equívoco, mas valorizar o que foi feito. Não tem como não dar certo, porque eu praticamente destruí o meu corpo com esses processos de autoculpa, autopunição, aceitava a culpa que os outros colocavam em mim, sabendo que o pâncreas ele é feito de vários elementos e as chamadas ilhas ou ilhotas
de Langerhans. Ali que vai ser produzido o que nós chamamos de insulina, que é o elemento que vai encarregar-se de carregar o açúcar para trazê-lo de fato. A gente pensa, por estar aqui próximo do fígado, com esse açúcar que está sendo carregado pela insulina, é o açúcar liberado do fígado, transformado tudo que nós comemos basicamente em glicose, para o interior da célula, para não ficar o excesso no sangue, para não gerar o que nós chamamos de má circulação, que vai prejudicar a sua visão e vai havendo várias situações que vai comunicando. Então, primeiro você aprender a circular as ideias de auto-perdão, de auto, e gradativamente convocar essas estruturas para a transformação gradativa, porque ninguém consegue mudar do dia para a noite. Só que pela repetição, tem hora que passa o que era muito complexo ser automático. Aí passa a ser prazeroso. Hoje, quase um tormento para mim, eu ter que comer no ritmo que alguém me deu, não no ritmo que eu julgo que é necessário para que meu corpo absorva com tranquilidade os alimentos. Então, se for para comer rápido, se eu tenho só 5 minutos, eu tenho escolha de um banho e o alimento fica com banho, eu vou nutrir melhor, acalmar e revitalizar meu corpo mais do que. E se for apenas 1 minuto, eu fico com a respiração, a meditação. Eu vou ficar mais centrado do que comendo alguma coisa nas carreiras. Então, se você ir treinando isso em você, rapidamente, sem culpa nem culpados, você vai reconstruindo. E para que recuperar? Para que sarar? Se for para ter o mesmo comportamento que levou a adoecer, não sabe. Fala de experiência própria. Mas se tem novos objetivos, por exemplo, na correção dos olhos, eu pedi, eu não quero ver apenas a embalagem, eu quero ver o que está dentro da embalagem, a essência das coisas e dos seres. Porque pela embalagem eu vou julgar. E se eu conhecer a essência, eu vou ver que a criatura está disfarçada numa embalagem. Já imaginou quem não conhecesse Chico Xavier, dentro daquele corpinho frágil? Sabe? O que é essa coisinha que vai fazer para ajudar alguém? Mas ao mesmo tempo, às vezes, teve um caso com quase 2 quilômetros de distância, vai lá e busca fulano. Como que eu sabia que a fulano estava lá com o nome, só não falava CPF, às vezes eu não estava lá. Mas nós sabíamos que de fato ele estava lá dentro e estava olhando cada um na fila, acalmando o povo para esperar chegar a sua vez. Eu não vejo outra situação, porque eu também, pela fala, desequilibrei a tireoide para a tireoide. Foi a 44. O seu ânimo vai a 0. Mas no diálogo amoroso, ela voltou para 27, 21, 18, 15, 12 e empacou. Aí um amigo me deu um hormônio e foi natural, toma. Então, por amor ao amigo e respeito à ciência, aí veio para 1,5. Falei, mas não sou eu que estou fazendo, e eu posso fazer. E o último exame ela deu 5,39. Ela pode estar até 5,76. Eu já estou dentro da normalidade. Agora eu vou trabalhar para ela voltar entre 1 e 3. Mas eu preciso estudar um pouquinho o que isso significa. Os chamados hormônios que são leis. A gente simplesmente fala, não, é o T4 livre. Mas quem é esse camarada que ele faz? Mas é o TSH, o que ele faz? Mas é o T3, eu quero saber o que ele faz, qual é essa função. Porque ele está faltando capacitação. E se nós nos dispormos a isso, e André Luiz entrega de mão beijada, todos os hormônios nascem dos pensamentos e dos sentimentos. E agora eu sei como criar os próprios pensamentos
não é fácil curar-se. Obrigado. O que o senhor diz a respeito dos processos alérgicos? Está querendo me complicar, né? Mas eu vou usar a Joana de antes, daí bate em Joana primeiro, depois ela me abraça. Então, Joana de Anjos narra todos os processos de alergia, dificuldade de relacionamento com algo, consigo mesmo ou com alguém. Algo pode ser chamados alimentos. Porque agora é moda falar que os nossos bebês, os nossos filhos estão com rejeição à lactose. Mas o que é o leite? É isso que está dentro de uma caixinha revestida de alumínio, com soda cáustica, com formol e quantos elementos mais? Porque para aguentar 3 dias no processo de pasteurização, já tem soda cáustica, formol e etc. E para aguentar 6 meses, o que está lá? Não é mais leite. Alguns alienígenas, talvez. Por quê? Acima de 64 graus, se você pegar a fruta do noni, quem sabe? Ela é o vegetal que mais tem fitonutrientes na natureza que conhecemos até agora. 153. Mas se levar acima dos 64 graus, você mata todos eles. Ou quase todos. Agora eleva o leite a 75 graus, que é mais frágil do que ele. E abaixo de imediato a 9 graus. O que sobra de útil para o corpo? Mas aguenta 3 dias com soda cáustica, com formol, etc. Agora, eu vou dar aquele de caixinha para o meu filho falar que está tendo alergia. Então eu preciso ver alergia de quê? Então é de algo. O que tem nos alimentos? E o Dr. Air Ribeiro vai dar até uma pergunta interessante. Qual o alimento do seu alimento? Então o que a sua vaca, você tirou o leite, o que ela comeu? Porque um amigo, ele adorava suas vaquinhas leiteiras. Era quase como filhos para ele. Mas eles foram exigindo tanta coisa, ele foi aplicando tanta medicação nas vacas, chegou ao grau de maestria lá do leite. Aí um dia ele foi entregar o leite que ganhou o prêmio, o cara foi junto com o leite que não ganhou prêmio nenhum. Eu trabalhei para quê? Pelo menos se tivesse sido separado, fez um produto diferenciado, e ele viu que já não era mais leite a quantidade de antibiótico, disso, daquilo que dava para as suas vaquinhas. Ele vendeu a fazenda do Cordeiro Fechado. Comprou outra fazenda plantando alimentos, não com essa quantidade de fertilizantes. Porque falam equivocadamente agro é tóxico, né? Você está dizendo que o agro é tóxico? Eles são fertilizantes. Agora, se eu coloco em excesso, agora, se estivermos em harmonia, porque nós pegamos uma criança com 8 anos, ela estava com alergia já de tudo na área da alimentação. Hoje ela come de tudo. Só que ela reclamava do alimento, deixava a comida no prato, não lavava o prato que comia embora pudesse fazer, mudou o comportamento, nós falamos para ela. Hoje ela come de tudo, já está um rapazinho com 12, também 12 anos para eu tenho dificuldade em relacionar comigo. Às vezes não valorizo o que sou. Então, se Joana narra, não existe dentro de nós nada de promíscuo ou inferior. Existe o que nós já somos, o que nós já conquistamos. Como que eu posso negar o que eu sou? Mas se eu tiver esse mecanismo que Chico chamou de aceitação. Só que ele não falou o que era aceitação. Mas o Espírito Hamed explica que a aceitação é quando eu reconheço que existe algo acontecendo. Então eu reconheço aquela realidade. Avalio a situação e proponho mudanças. E Chico também fala: disciplina não é uma cela trancada. Só porque alguém falou que você tem que ser disciplinado, você pode ficar trancado na situação. É dar a chave da porta. Você pode abrir, sair e voltar. Agora você não pode abandonar essa tarefa. E ao mesmo tempo você pode ter dificuldade com alguém. Mas se você percebe que o alguém
É você mesmo? Ou você está espelhado? Ou o que eu estou vendo nele, às vezes, é o que eu não trabalhei em mim. E a partir do momento que você trabalha com o conteúdo em si, você vai ver que não era o outro. E se trabalhar isso, não precisa de medicação nenhuma. Mas senão, a cada dia vai aumentando os anti-X, anti-Y, tá vindo até e não chega a lugar nenhum. Eu conheço várias pessoas que têm alergias quase de tudo, mas não muda o modo de pensar. Agora tem a pessoa da família com uma ferida na perna. Falei, enquanto a maledicência não sai do seu vocabulário, não sai. Aí resolveu um caso, sarou. Então não é tão difícil. Você não vai ficar sofrendo porque tem a dificuldade. Então reconhece que tem a dificuldade, onde ela está, se é consigo mesmo, se é com algo que vem de fora. E quando eu falo de alimento, eu estou falando sobre o que se come, o que nós lemos, o que ouvimos, com quem andamos, nos ambientes, etc. Podemos encerrar? Paz profunda, gratidão eterna.